Ô, Luiz Carlos, tem uma pergunta para fazer para a doutora Patrícia? Ela já falou, eu ia perguntar para ela sobre a experiência de estudar medicina no Paraguai, né, mas ela já fez um apanhado. Queria saber dela hoje, olhando hoje na atual circunstância do Brasil, se valeu a pena em termos de custo-benefício, agora tendo que passar por essa revalida, valeu a pena, qual o conselho que ela dá para as pessoas, né, que querem fazer aí um curso fora do país, aí, se compensa, se vale a pena. Olha, eu falo que para quem pode fazer no Brasil, né, é melhor no sentido de que você não vai ter que precisar passar pelo Revalida depois, que é uma prova, né? Na verdade, acabam sendo duas provas, né? Porque são duas fases. E é uma saga, né? A gente fala até que brinca que é a saga da revalidação. Então, meu conselho, para quem pode fazer no Brasil, às vezes através de um financiamento, né? Enfim, para quem tem essa possibilidade de alguma forma, vale a pena. Para quem não pode, vale a pena fazer fora do país? Se esse é o seu sonho, com certeza vale. Você só precisa ir consciente de que você vai ter que passar pelo Revalida depois. E não só isso, né? Pelas diferenças culturais. Muitas pessoas vão de estados muito longe, né? Tem muita gente do norte, nordeste do Brasil, então tem essa questão também de saber lidar com a distância da família, né? De ficar muito tempo longe de casa. Então tem vários, né? Tem alguns obstáculos aí. Mas se você for preparado para tudo isso, com certeza vale a pena e financeiramente também vale a pena. Rodrigo. Fala, Marcão. Seja muito bem-vindo. Agora eu vou apresentar para você a doutora Patrícia. Faça uma pergunta, sinta-se à vontade aqui, que o programa aqui é democrático. Então você pode ficar à vontade para perguntar, o pessoal pode transitar à vontade aqui, questionar, pode falar. E aqui que é a hora do povo. Legal, obrigado. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Júnior, né? Novamente. Obrigado aí para a gente poder estar participando junto desse bate-papo. E eu vi você falando aí, o Júnior também falou aí, a respeito do Revalida ser um processo difícil, né? Não é fácil, você passa todo o processo seu de formação acadêmica, depois ainda tem que fazer um Revalida, né? Isso acaba, de certa forma, te capacitando mais até, né? E a gente está vivendo esse momento aqui de cidadania, vai ser o tema nosso hoje vai ser muito pautado em cima disso, da inclusão. Como você vê um profissional que estudou num outro país, vê uma outra cultura, passou por esse processo de revalida, teve que se esforçar ainda mais, como ele pode ser útil aqui no país, ao vir trabalhar para cá, nesse processo de inclusão, né? De poder dar essa cidadania, trabalhar essa questão de cidadania com essas pessoas que muitas vezes estão em áreas carentes, que não têm acesso à educação, não têm acesso à saúde, não têm acesso a saneamento básico, a serviços básicos do Estado. E você, como uma profissional que vem com essa formação, como é que você enxerga esse pessoal aí, dessa turma sua que está se formando aí? Bom, primeiro que a gente acaba vivendo um pouco isso no Paraguai, né? Então, eu fiz medicina no Paraguai e a gente acaba acompanhando um pouco também, né, a pobreza, né, do país, atendendo também pessoas mais humildes em outro país. E segundo que hoje a gente tem a possibilidade do programa Mais Médicos. Claro que o programa Mais Médicos, ele é um programa também para os médicos formados no Brasil, não só formado, né, no exterior. Então, tem uma concorrência bem grande aí agora, mas tem nessa possibilidade que o Mais Médicos, ele veio justamente para trazer, né, para levar atendimento a populações que eram carentes desse atendimento. E eu vejo também nesse sentido, como você mesmo falou, né, a gente se capacita em outro país e acaba se capacitando ainda mais, né, através do Revalida, tendo que estudar ainda mais. E isso nos capacita também, com certeza, para levar um atendimento melhor para a população. Legal, obrigado, hein? Bacana. E perguntar para a doutora Patrícia, quanto realmente paga esse Revalida? É pago esse Revalida? Ele é custeado pelo governo? Como é que funciona essa mensalidade? É uma mensalidade, uma inscrição? Como é que custa uma faculdade no Paraguai? Como é que funciona esse quesito? Tá, é assim. A gente sabe que uma faculdade particular no Brasil, eu acredito que custe aí em torno de, hoje, né, as mensalidades, em torno de 12 a 15 mil reais. No Paraguai, eu saí de lá no final de 2023. Eu saí pagando o meu último ano R$ 2.200, né? Então, tem uma diferença grande
né, nessa questão já da mensalidade. Claro que lá a gente tem o custo de vida também, mas se a pessoa for estudar em outra cidade, né, em qualquer lugar que ela vai estudar, se não for aonde ela mora, ela vai ter também essa questão do custo de vida. Em relação à prova do Revalida, tem uma inscrição na primeira fase, que a gente paga, se eu não me engano, em torno de R$410, e a segunda fase é R$4.100. Acho que foi isso que eu paguei, 4 mil e alguma coisa. Caramba! Que é o mesmo valor da bolsa de residência. Então, a bolsa que o médico residente ganha é o valor que a gente paga na inscrição da segunda fase do Revalida. Bom, alguém tem mais alguma pergunta, doutora Patrícia? Júnior Maciel, sinta-se à vontade. Não, eu quero fazer mais uma pergunta, que ela tocou no assunto que lá ela atendia pessoas pessoas mais humildes, pessoas carentes, né? Então eu queria ver se ela consegue fazer um apanhado sobre a medicina lá no Paraguai com a medicina aqui do Brasil, com o SUS, que a gente vê tantas pessoas no exterior elogiando o SUS, para ela fazer um parâmetro aí sobre as duas medicinas. Olha, do que no Paraguai não tem SUS, né? Então o SUS é um sistema único do Brasil, certo? E pelo menos assim, do que a gente via lá, diferente do governo daqui, lá o governo, né, o Estado, eles não fornecem tantas coisas que nem o SUS fornece aqui. Né? Então, por exemplo, um paciente que se acidenta, né, se precisa fazer sutura, o paciente precisa comprar um material. Algumas coisas, assim, o hospital fornece, mas muitas coisas o paciente mesmo precisa comprar. E aqui no Brasil, não. Né? Aqui no Brasil, a maioria das coisas, os pacientes, né, a gente tem, o SUS mesmo fornece. Então, a gente que viu essa realidade do Paraguai, né, quando a gente vem para o Brasil, a gente vê muita gente reclamando do SUS. Claro, o SUS, né, não é perfeito, tem as suas limitações, mas de forma geral, pelo menos do que eu vivi no Paraguai, a gente vê muito essa diferença, do quanto o SUS ainda fornece muito mais coisas, desde de materiais para os atendimentos, até mesmo consulta e o atendimento em si, do que em outro país, como eu vi no Paraguai, que os pacientes, as pessoas que precisavam, né, da saúde não tinham tanto acesso e nem tantos benefícios quanto o SUS aqui no Brasil. Legal. É porque no Brasil, né, a gente ainda, por mais que tenha, a população ainda reclama muito ainda, né? Então, foi bom fazer esse comparativo. Igual tenho amigos lá nos Estados Unidos que residem lá nos Estados Unidos, eles falam também, você tem que dar graças a Deus que o SUS aí, porque aqui nos Estados Unidos, se ficou doente, não tiver um plano de saúde, morre também. Então é bom a gente estar se parando para saber também aqui no país aqui da América do Sul também como funciona, né? Obrigado. Sim, exatamente.